Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui para mais um Qualicast, hoje com a presença das gurias da Anfra, a engenheira Mariana e a engenheira Francine, para contar um pouco para a gente a história empreendedora delas, nos inspirar, né, para que a gente tenha tanto sucesso quanto a empresa delas hoje aqui no Rio Grande do Sul. Então, bem-vindas, gurias. Obrigada. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco mais do trabalho de vocês na Anfra. Oi, obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz em participar desse podcast. Então, eu sou a Mariana, eu sou sócia da Anfra Engenharia e eu desempenho dentro da Anfra o papel de diretora da parte comercial e de orçamentos. Oi, meu nome é Francine, eu sou engenheira civil, também sou uma das sócias da Anfra. Eu sou responsável pela parte da execução de obras e planejamento. Então vocês têm isso bem definido na empresa de vocês, quem é que cuida ali de cada parte. Então eu queria saber mais ou menos como é que é o dia a dia, assim, o que tu faz no teu dia a dia, como orçamentista, fazendo a parte comercial da Anfra. Sim, desde do momento que a gente resolveu montar a empresa, a gente já se uniu, né, com pessoas diferentes, assim, eu, a Francine e a Andressa, que é a outra sócia da Anfra, que ela não pôde estar presente aqui hoje, mas a gente já se uniu com pessoas que acabavam se complementando, né? Então, isso já foi uma premissa lá desde quando a gente surgiu com a ideia de montar a empresa, de ter bem definido o que cada uma ia fazer na Anfra, a partir das qualificações e qualidades de cada uma, né? Então, eu fiquei responsável pela parte de orçamentos, né? Mas daí, quando a gente monta a empresa, a gente vê que, na verdade, vai muito além, né, de um setor só, né? Pensando isso como uma empresa completa, né? Então, eu cuido hoje não só da parte de orçamentos, mas eu cuido também da parte financeira, né? Da parte comercial e desenvolvo daí os orçamentos, cuido também da parte, auxilio, né, na parte de prospecção, na parte financeira daí com contato com o cliente. Enfim, é bem dinâmico, né, nosso trabalho, tanto na engenharia como uma empresa, né, na parte de empreendedorismo. Sim, para quem não sabe, a Anfra é uma empresa bem jovem e que já tem bastante presença aqui na nossa região. Quanto tempo você tem de empresa, Cris? Pode falar um pouquinho, Fran, e daí já fala da tua experiência na Anfra. O que a gente já tá com o escritório já fazem 2 anos, mas a empresa, ela já tem mais tempo, né? Porque nós começamos com a empresa antes mesmo de ter o escritório. Nós, devido às nossas afinidades, né? A gente se conheceu na faculdade e na faculdade surgiu ali a vontade de montar uma empresa com 3 meninas que gostavam do mesmo assunto, né? Que era a parte da engenharia civil. Aí, com cada uma com a sua experiência, né? Pensou em agregar, né? Como que a gente pode agregar? Como que a gente pode trabalhar para nós, né? De uma forma sempre melhorando, né? Porque com as nossas experiências a gente, né, viu como trabalhava o mercado, cada uma em empresas distintas, né? A gente acabou tendo essa vontade de montar uma empresa de engenharia. E aí foi surgindo ali, aos poucos, a gente trabalhando em outras empresas, surgindo alguns serviços pequenos ali, a gente fazendo junto, né? Junto com esse trabalho já. E com o mercado ali na parte quando veio a pandemia, né, Mariana? A gente acabou, essa empresa que a gente até trabalhava juntas, eu e a Mariana, essa empresa acabou saindo do mercado de trabalho. E a gente, naquele momento, resolveu colocar energia na Anfra, porque a gente sabe, né, que tudo que a gente coloca energia e a gente, né, se dedica, acaba acontecendo. Então, a gente montou ali o escritório e começamos a trabalhar. Acho que é isso, né, que tu tinha perguntado, porque eu meio que me perdi ali. Entraram de corpo e alma no negócio. Entramos de corpo e alma no negócio, isso. E aí, como toda alma empreendedora, assim, né, que começa um negócio, é sempre com essa inquietação de que a gente viu um exemplo, ou a gente olha o mercado e vê uma brecha, ou então algo que tu pode fazer melhor, porque não necessariamente precisa inventar a roda, a gente só pode fazer um serviço de uma forma melhor. O que a Anfra enxergou de diferente, o que vocês, né, Mariana, Fran, enxergaram de diferente, que vocês mudaram, assim, quando colocaram a Anfra pra rodar? Eu acho que a Anfra já tem um diferencial, que somos 3 sócias mulheres, né?
E a gente, com a experiência em outros lugares, assim, a gente viu que esse aspecto é bem difícil. Então, a gente sempre tem mulheres aí trabalhando na engenharia civil com muita capacidade, e nós somos umas delas, né? Sim. Então, a gente viu que a gente não... essas mulheres não tinham muito espaço, sabe? Eu vejo que elas ainda não têm muito espaço dentro de uma empresa, sabe? A gente tem várias coisas que envolvem, né, a questão de ser mulher. Eu, por exemplo, tá? Eu resolvi empreender porque eu tive uma experiência. Eu tive uma filha, né? Sim. E quando eu voltei para trabalhar, depois da minha licença maternidade, muita coisa entrou em jogo, sabe? O pessoal começou a duvidar do meu trabalho, sabe? Do meu talento, de tudo que eu já tinha conquistado antes, porque eu comecei há muito tempo antes. Sim, tu ia precisar se provar de novo, porque agora tu tinha algo a mais na tua vida, que é ser mãe, que é natural. Isso mesmo. E que só as mulheres podem ser, né? Exatamente. Isso, e eu achei que, tipo... Tem muitas mulheres que querem ser mães e que também trabalham e põem toda a energia no trabalho, porque por mais que eu seja mãe, o meu segundo amor é o meu trabalho. Sim. Sabe? Porque isso eu sou engenheira antes de ser mãe, entendeu? Então eu me importo muito com a minha profissão e amo muito a minha profissão e quero sempre fazer esse trabalho bem feito. Independente de ser mãe. Sim, porque uma coisa não impede a outra. Não impede a outra, isso. E eu acho que ainda tem muita dificuldade das pessoas entenderem. Não é nem dificuldade, é questão de cultura mesmo, né? Nós já somos vistas como a mãe, a dona de casa. Mas a gente tem muitos talentos e eu acho que uma das coisas que nos motivaram é essa parte, assim, sabe? De mostrar que a mulher pode... né, trabalhar bem, se dedicar ao seu trabalho e ser mãe e ser dona de casa e, sabe, cuidar de tudo. Porque quando tu saiu do teu trabalho, tu agregou mais funções, né? Antes tu era engenheira e mãe, agora tu é engenheira, mãe, empreendedora, empresária, que cuida de um negócio, que gerencia obras, então... Ao invés de tu enxugar as coisas que tu fazia, muito pelo contrário, tu ampliou o teu horizonte e tu faz muito bem feito aquilo que tu faz. A prova tá aí. Isso é um dom feminino, eu digo sempre. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Os meninos estão presentes. Hoje tu tá em minoria. Eu admiro o trabalho de vocês, sou extremamente fã de vocês, né? E tô total de acordo. Mas é isso, a gente foi criada desde da nossa infância, né, a ter muitas tarefas, então eu acho que a gente lida muito bem com isso, né, de cada vez englobando mais coisas e pegando mais atividades, né, não nos limitando. Porque agora eu sou mãe, eu não posso ser boa profissional, ou porque eu sou profissional, eu não posso ter uma família, eu não posso casar. Eu acho que é bem pelo contrário, a gente consegue cada vez ir agregando mais tarefas, né, e exercendo muito bem todas elas, né? Porque não te limita, a gente acaba não se limitando a isso. A Anfra foi o primeira empresa de vocês? Já tinham experiência com outras, com empreendedorismo? Pra mim foi a primeira empresa, assim. Também. Primeira empresa. A gente tinha empresa como autônoma, né? Trabalhava, prestava serviço, porque na engenharia a gente tem muito isso, né? De prestar serviço como autônoma. Então, a gente tem um CNPJ, a gente emite nota, enfim, essa parte burocrática do empreendedorismo a gente já faz. Mas ter uma empresa, assim, completa, né, vendo todos os âmbitos, foi a primeira, acho que de todas nós, né? A primeira. Uma coisa é ter um CNPJ, né? Exatamente. Isso. Abrir um CNPJ, qualquer pessoa abre. Mas e agora estruturar uma empresa, né? Isso. Tu alimentar essa empresa, fazer ela crescer, né? Criar um nome. Esse é um trabalho que tu vai descobrindo pouco a pouco, não é mesmo? E vai descobrindo, né? Porque são muitas coisas, né, a cuidar, né? Quando a gente pensa em empresa, são muitas tarefas e muitos setores que a gente tem que alimentar e cuidar para que ele cresça como um todo. E a experiência de vocês anterior ajudou nisso ou ajudou na fazer a tarefa que vocês fazem na Anfra? Né? A Maria disse que faz a parte de orçamento, a parte comercial... Né? A Fran cuida das obras, né? Fran planejamento. E a experiência anterior de vocês fez com que vocês, né, fossem boas nessas tarefas, né? Mas também não preparou, a faculdade também não prepara a gente, né, pra gente empreender, pra gente montar o nosso próprio negócio. E isso vai fazer a gente aprender a cada dia e melhorar também a cada dia, não é mesmo? Sim. O que vocês têm aprendido com a Anfra? O que a Anfra ensinou pra vocês? Além dessa questão de multitarefas, né? Esse anseio de conquistar clientes, né? Que isso é o que nos motiva,
né? Todos os dias a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho e que divulguem e que a gente consiga mais clientes. Então, isso também a gente aprendeu com essas outras empresas. Mas o que me marcou bastante nas outras empresas é o que eu não quero que aconteça na Anfra. Muitíssimo importante, né? Isso, sabe, porque... Aprender com o erro dos outros. Isso. Então, assim, na Anfra, a gente, por mais que a empresa ainda seja pequena, né? A gente já tá com 2 anos... Jovem. A palavra correta é jovem. A gente já tá com processos, com procedimentos que eu acho que isso... como é que eu posso dizer? Credibiliza a empresa, entendeu? A gente já sabe como é importante as pessoas chegarem numa empresa e saberem o que elas vão fazer, como elas vão fazer e o que a empresa espera delas. Uhum. Te diferencia de outras empresas, né? Isso que é difícil. Às vezes tu chega na empresa, como que eu ligo o computador? Qual é o sistema que eles trabalham? Uhum. Tu acaba, né, demorando um tempo para poder te localizar e às vezes tu não consegue nem ver um bom funcionário, né? Tu não consegue identificar porque tu não deu as armas corretas para ele, entendeu? Uhum. Então a gente já trabalha isso, a gente já, né, investe nisso para que as pessoas chegam e a gente consiga trabalhar e que elas consigam dar o resultado esperado ou não, mas que a gente identifique logo isso, entendeu? E isso cria a nossa cultura, né? A cultura da empresa, a cultura que a gente quer passar. Mesmo sendo pequena... Jovem, isso. Tem vários procedimentos que a gente já aplica de empresas que a gente trabalhou que eram muito maiores que nós. Isso. Né? Mas que a gente vê a importância, né, para a coisa já começar certo. Né, a gente já estipular essa rotina dentro do escritório para as pessoas, quando forem chegando, elas já entenderem que aquilo é uma política nossa. Sim, porque a gente separa hoje muito bem, assim, as empresas jovens separam muito bem o que é cultura e o que é processo, né? Isso. Porque processos a gente pode mapear eles. Agora, a cultura da empresa é uma identidade. A outra empresa, a tua concorrente não vai ter a mesma cultura que a tua. Isso. E é isso que faz tanto a experiência do cliente quanto a dos próprios colaboradores, né? E aí, tendo isso desde o início, tu não precisa em algum momento mudar a tua empresa. Exatamente. As pessoas que vão entrando vão se adaptando ali à tua cultura e a tua empresa vai sempre fluir conforme. Por isso que a importância é de começar pequeno, né? Isso. Porque tu começa, entre vocês se adaptam à rotina, à forma como vocês trabalham, e as pessoas que vão entrando vão se adaptando a essa cultura. Sim, agregando coisas novas, claro, mas sabendo, né, o que a gente espera e como funciona. Exatamente. E quem é que vocês buscam? Quem são os clientes de vocês? Bom, hoje Quem, nós... Francine, que tu falou assim, a gente quer mais clientes. A gente quer clientes. Chama esses clientes agora, então. A gente quer o cliente ideal, assim. Tipo, a nossa persona é essa, o nosso público é esse. Isso. Assim, ó. Nós somos jovens, então hoje, né, a Anfra trabalha tanto com cliente comercial como cliente pessoa física. A gente faz reforma em apartamentos, reforma em salas comerciais. Esse hoje é o nosso cliente, né? Mas o foco da Anfra, né, é o cliente comercial, né? A gente quer fazer as obras rápidas, obras que um prazo aí de 30, 60 dias, né? A gente tem o foco, eu, por exemplo, a minha experiência são com obras rápidas, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas a Anfra tá aberta aí a vários negócios. É que a gente já teve, mesmo sendo jovem, a gente já teve algumas experiências, né, dentro da empresa. Que a gente conseguiu dividir, né, os clientes que a gente não gostaria de trabalhar e os clientes que a gente gostaria de trabalhar. Longe de mim, né, dizer que estamos recusando clientes, mas tem alguns processos que a gente preza dentro da empresa que alguns tipos de clientes não estão preparados para esse tipo de processo. Sim. Então, por isso que a gente acaba, né, a nossa persona, então, é a empresa, né, o setor comercial, que vai fazer retrofit dessa sala comercial, né, que vai melhorar o seu ambiente de trabalho, ou melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários, para receber os clientes deles. Então, esse é o cliente que a gente espera e o cliente que a gente busca hoje. Porque esse cliente é o cliente que entende a parte de engenharia, né?
Porque Sim. o Ele cliente busca. comercial, ele já sabe o que é uma empresa de engenharia, o que a empresa de engenharia proporciona, entendeu? A pessoa física ainda tem um pouco de limitação de entender o que o engenheiro, a empresa de engenharia, pode proporcionar, né? Então, o comercial, ele sabe de todo o processo, o que envolve. Então, é um cliente que já está sabendo com quem ele está lidando. Já a pessoa física, a gente tem não é a gente, né? A pessoa física tem um pouco de restrição, assim, não conseguem entender. Até não sabem Isso. qual é a importância de ter um engenheiro dentro da obra dele. Vamos supor, eu quero reformar o meu apartamento. Até pro jovem empreendedor que vai abrir a sua primeira empresa e nunca precisou contratar um arquiteto, um engenheiro. O que ele precisa saber, assim, qual é a importância de ter vocês dentro da obra deles? Isso. O que eles precisam saber? Qual é a importância e o que eles precisam saber, assim, por que eu deveria contratar a Anfra para estar dentro da minha obra e não o pedreiro o empreiteiro? Eu acho que o primeiro tem que entender qual a função do engenheiro. O engenheiro projeta, ele executa a obra, ele planeja a obra, ele gerencia a obra, né? Então, o que é gerenciar uma obra? Desde a parte do projeto até a entrega da chave para o cliente, entendeu? Ai, desculpa. Obra. Normal. Ao vivo, isso é ao vivo, né? Mas é isso, assim, sabe? Então, eu acho que pra pessoa física, às vezes ela acha que, é um banheiro que vai ser feito. Eu não preciso que me passe um diário de obra do que tá acontecendo todos os dias na minha obra. A pessoa está preocupada com o final. É só com o banheiro pronto, né? Mas tudo que pode acontecer durante esse processo, nós estamos lá pra dar confiança, sabe? Pra resolver os obstáculos, que eu aprendi também que a gente não fala problema, né? São obstáculos, pra resolver os obstáculos que uma reforma, que pode acontecer numa reforma. E acontece, né? E acontece muito. Principalmente quando se fala em reforma. Então a pessoa tá muito ligada a isso, a obra, mas não, tem toda uma parte burocrática que a gente tem que fazer, que a gente tem que entregar para o cliente, desde a compra de um material, de qualquer coisa. A gente precisa cotar, precisa ter um melhor preço, precisa estar dentro, precisa saber. Muitas pessoas não sabem quanto vão gastar na obra. Sim, e por isso também que muita gente, vendo o trabalho da engenharia de fora, assim, né, como uma pessoa de fora, muita gente acha que o serviço de engenharia tem um custo alto, quando na verdade ela nem sabe quanto custa a obra dela. Eu vou reformar o meu apartamento. Tu sabe quanto isso vai te custar pra te fazer sozinho? Ou então, quanto tempo tu vai demorar? Quanto pepino tu vai ter que enfrentar, né? Claro. Então, tu tem que pensar muito nisso, né, na hora de contratar. Eu estou disposto a enfrentar sozinho todas as dificuldades sem conhecimento? Isso. Ou é melhor eu ter um profissional que vai facilitar? E aí foi aquilo que tu falou, obras curtas. Por exemplo, eu fiz a reforma no meu apartamento sozinha, tá? Sozinha, contratei pedreiro. Que bonito, hein? Lindo. Que exemplo. Com a ajuda dos meus queridos amigos Mariana e Leonardo. Então tá bom. Me dando dicas importantes, use piso vinil. E aí, beleza. Eu demorei 4 meses pra fazer, né? E aí, hoje, olhando, assim, as reformas que vocês fazem, as obras que vocês fazem, se eu tivesse contratado um profissional pra estar lá dentro, teria reduzido muito o meu tempo e o meu estresse, que compensa muito mais pra mim hoje. Ter o meu tempo e a minha cabeça livre de problemas, tendo alguém que me diga assim, Pamela, aconteceu isso, como é? A gente pode resolver dessa forma, e eu só dizer, vamos ou não vamos. Sim. Então, é muito do perfil do cliente também. É esse entendimento que o comercial já tem. Um cliente comercial. Ele não Enquanto tem eu tô tempo. lá fazendo a obra dele e eu tô preocupada com tudo que ele se preocuparia, ele tá faturando, ele tá trabalhando, ele não tá envolvido na obra dele. Eu tô ali pra fazer a obra dele, da forma que a gente combinou no início, com projeto, né? Tudo planejado. Sim, Ele tá sabendo mais ou menos. Porque, assim, 100% que tu vai gastar na obra, assim, 100% centavo, Não tem, Não possível. tem como. Até porque tu orça hoje, daqui um mês, os preços estão diferentes. Isso. Mas ele tá, pelo menos, planejado. Ele Entendi. sabe mais ou menos o que vai gastar. E a gente tá ali, trabalhando pra ele. E ele tá faturando, que é o que importa, entendeu? Às vezes, a pessoa física, em vez de estar trabalhando, tá ligando lá o pedreiro. Olha só, estourou um cano, apareceu um cano aqui. E eu não sabia, o que eu faço? Aí ele tem que correr, ligar pra madeireira, ver o que vai fazer, para tudo, entendeu? E isso é um prejuízo, porque tempo é prejuízo, é dinheiro, né? E se tu pra focar na tua obra, tu deixa de faturar. Porque tu não é a pessoa, né, certa e especializada
para fazer o serviço. E é um custo que as pessoas não colocam, né? Não planilham, que é o tempo. O tempo, O exatamente. tempo, né? Que ela vai se dispor vai deixar de fazer coisas que ela realmente está faturando para estar cuidando de uma coisa que ela talvez não saiba fazer. Né? Com Hoje em certeza não dia, o sabe. YouTube tá aí para ensinar muitas coisas, né? Isso. Então, tem muitos engenheiros de YouTube, que nem a gente fala. Mas como vai fazer a coisa certa, né? Como vai buscar os profissionais capacitados, os profissionais que vão fazer da maneira correta, que tu não vai ter problema lá na frente, né? Como tu vai planejar isso dentro do tempo que tu tem. Isso tem técnica, né? E eu vou ter que discordar da Francine. A parte de orçamento, ela é palpável, né? A gente é uma ciência e a gente faz uma planilha assertiva, né? A gente não dá uma prévia, né? Quando chega um cliente lá para pedir um orçamento, a gente não dá uma prévia de custo. Não, é o custo real que ele vai disponibilizar para fazer aquela obra, né? Então, isso é o que tem a engenharia. Que, de repente, se tu contratar uma pessoa lá direta, que vai entregar um produto legal, no final, o resultado vai ser daqui um pouco tão bom quanto do engenheiro, mas essa parte da ciência, né, da parte do orçamento, da parte do planejamento, ela não vai te entregar. Então, talvez lá, aquele profissional que tu contrata direto, realmente não vai te dar um orçamento 100%. Porque ele vai colocar ali o valor dele, da mão de obra dele, mas sem prever, né, todos os itens que compõem uma reforma, uma obra. E é muito cultural, né? Eu fico impressionada. Às vezes eu fico pensando, por que quando a pessoa tá doente, ela procura um médico? Quando tem algum problema com alguma empresa que tu tem que resolver judicialmente, tu procura um advogado. Se eu quero construir, quem eu tenho que procurar? Exatamente. Quem é que as pessoas procuram, Fran? O arquiteto. Ou o pedreiro? Ou o pedreiro. Mas a gente brinca sabe? que a gente Não, mas ainda... a pessoa vai gente procurar um ainda... arquiteto também. Eles são nossos amigos. São nossos parceiros. E Só a gente que eles brinca são que nossos na hora de parceiros. fazer a obra, a pessoa tá feliz, né? Graças a Deus, ninguém nos procura triste, né? Querendo fazer uma obra. Quando não é uma manutenção, uma reforma, enfim. Mas eles vêm de uma maneira mais feliz, né? Oh, que legal, vou reformar, vou construir. Então, contrata alguém que realmente vai fazer aquele movimento, né? Aquele momento ser uma um boa prazer, experiência. uma experiência legal, Isso. né? Porque tu não pode só lá no resultado ter uma experiência boa. Tem que ser todo o processo, Até né? E a porque gente tá aqui pra isso. A obra já tem essa cultura, a obra é problema, Sim, a obra... sim. Nanana. Então, pra gente quebrar essa cultura, eu acho que o mercado tá dando uma crescente nisso. Antes era o pedreiro. Agora a gente já vai pro arquiteto, porque é aquela coisa bem visual, eles mostram no Instagram lindo, aí tu pensa, não, se eu quero ter uma casa desse jeito, eu preciso, se eu quero meu escritório desse jeito, preciso de um arquiteto. E é o mesmo pensamento que a gente tem que ter na engenharia, porque não é tão visual às vezes, mas é que tu pensa que se tu quer que tudo aquilo que tá bonito lá dentro permaneça e não só seja bonito, mas funcional, de qualidade, que tem uma boa estrutura, tu vai precisar do engenheiro. Né, para executar aquela beleza, antes precisa do engenheiro por trás. Então, essa parceria arquiteto-engenheiro é muito boa, apesar das pessoas ainda não saberem que ao contratar um arquiteto, o arquiteto precisa ter um engenheiro junto ali É pra uma equipe, precisa do pedreiro, precisa do arquiteto. É todo mundo, a gente também precisa do pedreiro, né? O engenheiro não pinta. O engenheiro não tu não pinta. tá ali passando o rolo de tinta, né? Tu não tá fazendo isso. Não é esse o teu trabalho. Isso. Numa isso aí. obra. Eu preciso do pintor, eu preciso do pedreiro. Todo mundo precisa. A gente precisa do arquiteto também, porque a gente precisa de projetos, né, pra poder executar. E eles que fazem toda a parte do acabamento, né? Enfeitam, né? Eu preciso fazer um projeto bonito, né? Sim. Mas tem lá o arquiteto que tá preparado, que ele estudou para isso e que ele vai desenvolver, vai entender o cliente, entender quais as necessidades do cliente, né? Isso. E a gente vai executar conforme foi projetado, entendeu? E hoje vocês têm uma parceria com uma arquiteta, inclusive. Vocês podem contar um pouquinho mais desse trabalho que vocês estão fazendo em parceria com... A gente trabalha com alguns profissionais, né? A gente entendeu que uma empresa, ela não é sozinha, né? Então, a gente precisa de aliados e parceiros que vão nos dar suporte para a gente entregar um resultado melhor. Então, a gente tem arquitetos, a gente tem designers, né? Até a gente trouxe uma revista que a gente participou da coluna de uma design de interiores. Vou mostrar aqui, olha que em que ali ela aborda muito essa situação de complementação de especialidades, né? Então, o design precisa do arquiteto, ele precisa do engenheiro,
assim como a gente precisa dos profissionais que compõem a obra. Então, na verdade, é um conjunto e é uma equipe bem grande, né, para fazer, às vezes, uma reforma de um banheiro. Então, a gente precisa desses aliados, né? Os arquitetos, eles desenvolvem os projetos, que nem a Fran falou, deixa o ambiente bonito, o ambiente funcional, e a gente entra daí, então, na parte de reformas e obras, né? Na parte executiva mesmo da coisa, para fazer tudo aquilo acontecer. Fazer acontecer, né, Fran? Esse é o trabalho do engenheiro. É isso que nos motiva, né? Fazer acontecer. Acontecer. E é uma tarefa árdua, diária, né? É difícil. Gerenciar todo esse pessoal de obra. É bem difícil. Mas a gente gosta, Fran. Eu tava comentando com a Mariana, né, que quando a gente gosta do que a gente faz, que eu acho que é o que as pessoas devem, né, fazer, procurar uma profissão em que elas se encaixem, né, para poder executar um bom trabalho. Porque eu acho que esse é o primeiro passo, é tu procurar o que tu te identifica para te poder executar um bom trabalho. A gente tem vários problemas, obstáculos que acontecem durante uma obra, mas quando a gente entrega a obra, que tá tudo pronto, aquilo, tipo, a gente acaba esquecendo. Valeu a pena. Valeu a pena, isso aí. Enche de orgulho o coraçãozinho. Isso. Óbvio que as experiências ruins, elas têm que estar guardadas numa caixinha para que elas não aconteçam novamente, porque toda obra é única, né? Não tem, a gente estava pensando qual a obra que nos marcou, né? Não tem uma obra específica que tenha, tipo, o louvor, né? A obra Carimbo Anfra. Todas são importantes, porque cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma a gente aprende com essa obra. E todas que têm o Carimbo Anfra são importantes para nós, né, Mariana? Exatamente isso. Que comercial, hein, Fran? Não quis puxar a brasa pra nenhum lado, né? Claro, não, mas é verdade mesmo. A Mariana também, ela trabalha na parte de orçamento, eu trabalho na parte de obra, mas assim, todas, se a Francine não consegue atender, tá a Mariana lá para atender na parte de obras, ela também tem experiência com obras. A Francine também dá o pitaco dela no orçamento, a Francine dá no comercial, a Mariana também, porque todos têm o mesmo, a Andressa também, todas têm o mesmo propósito, né? Que a empresa cresça saudável, né? Saudável, né? Com uma boa estrutura, né? Uma boa fundação aí. E que a gente permaneça, né? Permaneça crescendo saudável. Essa é a palavra, assim. Que a empresa perpetue, né? Isso. Porque eu vejo, assim, muitas pessoas da área, né? Que abrem o seu CNPJ e fecham com maior facilidade. Isso. Né? Agora, tu abriu um CNPJ, beleza, mas tu construiu um nome. Né? Então, quando começa a construir um nome, fechar esse nome, acaba que tu perde credibilidade no mercado. Claro. Né? Mas tem muitas empresas que, para eles, é simples. Né? Não ter um nome. E essa construção de marca que eu acho que é o mais principal de quem cuida de empresa. Isso mesmo. A gente valoriza a marca, né? A Anfra, né? A gente tem isso no peito, né? A Anfra Construções. Isso, daqui a um tempo, né? E a gente gosta, eu falo isso muito até, todo mundo sabe que me conhece, a gente gosta do que a gente faz e a gente tá sempre preparado para desafios, né? A gente tá aí no mercado para trabalhar e para apresentar um bom trabalho aí para as pessoas, tanto pessoa física como PJ, né? Pessoa do lado comercial, a gente tá... Tu brincou ali do Carimbo Anfra, né? E é bem isso que a gente pensa, né? Das pessoas viverem uma experiência boa, né? Que a gente consiga levar aquilo que a gente... tanto se dedica, né, todo o nosso comprometimento, e que elas lembrem da marca, da Anfra, com um sentimento bom, assim, né, que tenha sido uma experiência boa trabalhar e que volte a trabalhar, que isso é o mais importante pra gente, né, a gente trabalhar uma vez, trabalhar duas vezes, enfim, perpetuar aí o trabalho junto com as marcas e com a empresa. Que eu acho que esse é a propaganda que a gente não tem que desembolsar, é a pessoa pensar em construir, pensar em reformar a Anfra, sabe? Isso aí é o nosso trabalho bem feito que vai fazer com que as pessoas pensem dessa forma. E o nosso desafio é tá aí mostrando, né, que as pessoas entendam que a parte da engenharia é importante, né, e que precisa ser aí bem louvada, né,
para que a gente possa trabalhar cada vez mais. A gente está aqui para trabalhar e para fazer com que as pessoas se sentem... Vocês querem obra? É isso. Muito. Pode mandar muito obra pras trabalho, gurias, que as muito gurias são trabalho. ruins. E a marca, com certeza, já começou a ser reconhecida, né? A gente já viu ali a edição da revista One. Né? Se vocês A quiserem ir Mariana lá, já dar uma teve olhadinha. outras participações em outros podcasts. isso. Mariana nas mídias. Tá, né? Tem que fazer um ânfora nas mídias. Ânfora nas Nas mídias, mídias, agora na boca tem que do botar povo. Isso Nossa, vocês estão isso aí. Porque É outro vocês patamar. enxergam já desde o início que essa presença da marca de vocês é muito importante e principalmente valorizar a ideia de que... A ideia não. A forma de que vocês, como vocês trabalham e que é uma empresa feita por mulheres, né? E isso é um diferencial dentro da engenharia, no sentido de que existem muitas mulheres trabalhando no setor, mas que são pouco reconhecidas. Isso. Então, no trabalho de vocês não precisam, né? Vocês se promove, o serviço de vocês se promove naturalmente pelo convite, em participar de eventos, de podcast, estar presente na revista. Isso já mostra que a marca de vocês está trabalhando a favor, né, de tudo isso. E aí, complementando, falando então de marketing, assim, vocês têm essa visão de que é importante ter uma marca, que a marca complementa o serviço, né? Como é que vocês trabalham a marca de vocês? Como é que vocês trabalharam essa nos últimos tempos? Assim, que estratégias vocês usaram? Assim, presença nas redes sociais, ter um site, conhecer, né, fazer networking. Qual a presença da Anfra, assim, nessa questão do marketing? A gente tenta estar em todos os lugares, que não é fácil, né? Nem um pouco fácil. Então, a gente tem se dedicado bastante nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. A gente participa de eventos, né? Isso faz com que o nosso nome seja colocado nas mídias. A gente participou da revista, a gente vai... Qual o nome da revista? É One Only. Isso. Então... Revista One e Only. É isso. Então, a gente tenta, né, por esses meios, assim, engrandecer a nossa marca, né, nos fazer presente. Isso até foi um caminho que a gente começou a trilhar muito em decorrência da Karen Infante, que é a design que nos convidou para a coluna. Então, ela é muito presente e esse meio é muito da arquitetura e design. A gente vê, assim, que engenheiros não participam muito disso. Sim. Então, a gente viu um lugar para a gente colocar a nossa marca e a gente estar presente, né? Além disso, a gente daí anuncia no Google Ads. Então, a gente já participou, já teve um contrato com vocês, enfim. E ali é onde vem grande maioria dos nossos contratos, né? Porque essa parte de tu alavancar a marca, né? Criar uma marca dentro do mercado, ela é bem demorada, né? Trabalhosa e demorada. Então, a gente tá nas redes, enfim, participa desses eventos, mas é uma coisa que a gente sabe que vai ser um trabalho de formiguinha ali, que vai... Que é uma construção, Uma né? construção. Assim uma como uma engenharia. Como tudo, né? Como tudo. A empresa toda é uma construção, né? Nenhuma Isso empresa vai chegar no mercado, por mais que a pessoa tenha recurso para investir, ela sempre vai ser uma empresa, no início, uma empresa jovem, que as pessoas não conhecem, que precisa gerar essa credibilidade. Então, é um processo, leva tempo, e vocês estão trilhando esse caminho passo a passo ali, apesar da juventude já bem reconhecida e bem posicionada. Aqui, né, muitas pessoas, acredito, que vão ver nosso podcast, conhecem vocês e sabem do trabalho de vocês, porque vocês realmente se posicionam. E aí, eu queria que vocês dessem uma dica, assim, para quem está começando na engenharia e quer empreender. Às vezes a pessoa está lá na faculdade, pensa, eu nunca vou ter a minha empresa de engenharia, eu nunca vou ter meu nome reconhecido, porque vocês começaram do começo, do né? Do zero. Menos de zero até, inclusive. Sem ter. Isso aí mesmo. Sem ter, tipo, uma família que já tá na engenharia, sem ter ali, né? Vocês têm o networking ali de vocês, ao redor, mas nada que realmente vai dizer assim, não, entra no mercado que é garantido, sabe? Vocês começaram ali plantando e hoje vocês estão colhendo. Então, que dica vocês dão principalmente para as mulheres, né? Que querem empreender no setor da engenharia e querem ter reconhecimento quanto a isso? É acreditar, assim, né? Não desistir. Resiliência, eu acho que é o que mais nos acompanha, assim. Tanto na parte da engenharia, mulheres na engenharia, como mulheres empreendedoras, né?
Porque a gente vê que são dois mercados que são muito dominados pelos homens, né? Então, a gente não tem uma referência, né? Às vezes a gente olha pro lado e não enxerga ninguém, assim. Qual é a mulher que é engenheira, que é dona de uma empresa de engenharia, né? Super valorizada, que já tem a credibilidade. A gente, infelizmente, não tem. Então, a gente tá aí, né? Começando, né? Abrindo os caminhos. Abrindo os caminhos e que a gente seja, né? Referência e seja incentivo para todo mundo que tá começando. Que dá certo, né? Tem que acreditar, tem que trabalhar, muito suor, não é só acreditar e ficar sentada lá esperando vir. Tem que trabalho duro, né? E acreditar, assim, que as coisas dão certo. Então, resiliência, né, gente? É isso aí, não resiliência, não desistir. É isso aí. Não é fácil, né, Fran? Não é fácil. Eu tava pensando agora, quando a Maria tava falando, assim, de como motivar as pessoas. Eu acho que eu já até tinha comentado com vocês ali da pessoa em qualquer profissão, né? É aquilo que tu gosta de fazer, eu acho que as coisas já vão ser naturalmente mais fáceis, né? Porque tu vai atrás, tu vai querer sempre mostrar o melhor, né? Então é isso, acreditar e que tu consegue, todo mundo consegue. Que tem espaço, né? Tem espaço pra todo mundo. É só tu acreditar, levantar cedo e trabalhar, entendeu? Porque profissional tem muito. Agora, bons profissionais, né? Aquele que realmente vale a pena tu retornar, que nem falou ali, a importância de ter um cliente que perpetue os serviços contigo, né? Que na próxima vez que ele for trabalhar, ele vai lembrar de ti, porque profissional que faz uma obra, termina e nunca mais. Isso. Tá chovendo no mercado, assim como qualquer outra área, né? A gente... nós também temos essa filosofia, vocês também, que não é um trabalho pontual, tu quer perpetuar aquele relacionamento, que daqui 5 anos, 10 anos, quando a empresa pensar em reformar de novo, lembrar de vocês. Lembrar como a experiência foi boa, né? Exatamente. A gente tem um objetivo aqui na Collie que é muito claro, que é dar retorno para os nossos clientes. Né? Muitas vezes tu faz um marketing, tu vai ter um mês ruim, né? Tu vai fazer uma campanha que ela não vai dar o resultado esperado, mas com continuidade, com análise de dados, tu vai começar a ver esse resultado crescer. Né? Às vezes as empresas abrem o seu negócio, põem uma plaquinha na porta e acham que o pessoal vai bater lá na porta. Eu já falei isso aí. Né? Mas assim, não, tu tem que começar a mostrar o teu negócio, tu tem que analisar o mercado, tu tem que analisar os dados da tua empresa. Né? Então tu faz um anúncio. Né? Os nossos clientes que fazem anúncio e não analisam os dados, eles não sabem responder para nós o que foi de errado, o que deu certo, o que deu errado. Claro. Né? Então, assim, a gente diz que o marketing, né, os anúncios, eles vão trazer os clientes. E cada vez mais que tu analisar os dados, analisar aquele cliente, melhor vai ficar o cliente que vai chegar. Né? Então, se tu gastar muito e não chegar o cliente certo, tu vai analisar e, vou melhorar esse tipo de cliente que eu quero buscar. Esse é o cliente que me traz rentabilidade, é o cliente que vai me dar obra recorrente, é o cliente que vai comprar de mim. E depois com a cultura da empresa, com o serviço que tu vai prestar, né, com a qualidade de todo o serviço, o cliente vai ficar. Ele vai continuar, vai se perpetuar. Então, ali está o nosso conselho, então, para as pessoas que estão começando a carreira na engenharia, mulheres que querem empreender. É possível, a Anfra está aqui para mostrar que é possível. Elas estão com as redes sociais dela abertas, para quem quiser tirar dúvida, conversar, @Anfra Engenharia. Isso. E aí eu queria que a gente contasse algumas histórias, assim, eu queria saber de experiências que vocês tiveram, assim, como engenheira, assim, que são peculiares, aquelas, assim, que vocês não gostariam de passar. 2 anos de... É jovem, mas, assim... Isso, aquela, assim, tipo, acontece, mas era melhor... Principalmente, assim, eu sou mulher, sou engenheira, e daí quando chega na obra, ou tu vai falar com o cliente, ou... esse tipo de situação eu queria ouvir, assim, de você. Ser mulher e ser engenheira é difícil? É. Como é que é com o profissional? Ser mulher já é difícil, né? Ser engenheira também. Eu posso perguntar isso aí porque eu não tô na pele, mas assim, eu quero mais uma dificuldade na vida, né? Ser engenheira e mulher. A gente estava comentando da questão, né, Mariana, do primeiro contato com o cliente, né? É sempre mais difícil. Isso. Acho que é no primeiro embate, assim, o primeiro momento que a gente tem que se apresentar, né, como engenheiras, como donas de empresa, né, e como aquelas que vai fazer acontecer obra e reforma.
Acho que esse primeiro contato é sempre o mais difícil, seja com o cliente, com o fornecedor, com qualquer um. Assim. E Tu acha que prestador de pelo fato de eles não acreditarem, Isso, é a ou de até dúvida. aquele preconceito, É. aquela ideia já formada, assim, de... Isso. Daí a gente passa por uma provinha ali, eles fazem algumas perguntas pra ver se a gente entende mesmo do que ele tá Testam falando, faz um vocês. teste. Testam. A Ele vai gente passa testar. pelo teste. Depois que a gente passa pelo teste, daí nós somos best, entendeu? Porque daí elas são competentes, são mulheres, vão cuidar bem, né? De tudo Sim. que vai. Porque a gente também tem essa, a gente não Tem pode o lado falar. bom. A gente não pode só falar do lado ruim, né? As pessoas Que a lá mulher se preocupa com valorizar. detalhe, com que tudo, talvez... com tudo. Passa batido na visão do homem. Isso, Né? e aí já muda, vira uma chave, sabe? Ah, não, então tá, as gurias vão trabalhar pra nós e é assim que acontece. Homem é bagunçado. Homem não faz as coisas certas. Não é que não Não, faz é- Caraca, minha galera. Então, por favor, contratar um dá licença. Não, mas não é é que que é precisa de um bagunçado, time. é que é diferente. É que a mulher se preocupa com um global que o homem não consegue enxergar, entendeu? Uhum. Um detalhezinho que vai passar batido, e isso é natural, né? Biológico. Eu acho que a gente tá ali pra se preocupar com 360, enquanto o homem vai se preocupar aqui, ó, o que tá no campo de visão, né? Não, ele até vai se preocupar, mas daqui a pouco lá na frente, né? Quando a Isso. coisa estiver explícita já. Exatamente, vai demorar pra pegar as sutilezas ali do... É a atenção total. Até no comercial isso dá uma diferença, né? Ali na hora de conversar com o cliente, ter um toque ali. A gente tá com 2 comerciais aqui, o Léo e a Mari. Ah, sempre quando eu tô com o cliente, eu quero entender qual é a necessidade dele. Isso. Né? Quando a empresa nos procura para fazer o tráfego dela, né? Para fazer os anúncios, eu quero, tá, mas onde é que tu quer chegar? Né? Qual é o teu objetivo? Quem são o teu perfil de cliente? Porque só subir campanha, que é trabalhoso também, não vou dizer que é simples. Mas vamos falar agora, assim, incluir agora essa questão no nosso assunto. Se tu chegar pra falar com o cliente e eu chegar pra falar com o cliente, é muito diferente. Porque, por exemplo, se eu chegar na Anfra pra conversar com as gurias sobre o nosso trabalho, eu vou ser muito bem recebida, porque elas são mulheres, elas me entendem. Mas na hora de tu falar com um homem, vamos supor que eu vou numa reunião, numa empresa, elas são 3 mulheres, eu vou chegar lá e elas vão me acolher nesse sentido. Se eu for falar com 3 homens, eu vou estar completamente... Em minoria. Exato, Né? E com não as só em tuas minoria. defesas Se eu tiver também. de 1 pra 1 mesmo, eu vou ter que me provar muito mais Muito mais. como comercial do que tu, Leonardo, porque os homens já são dos dados, os homens entendem isso. Exato. É muito mais fácil, por exemplo, que nem como gestora de tráfego, tá? Se eu for falar dos dados com um cliente e um gestor homem for falar dos dados com um cliente, eu vou ter que me provar muito mais. E isso é natural, né? Os homens não percebem essa sutileza porque, como a gente falou, é natural, tá na cultura, nas pessoas. A gente vai ter tanto um olhar mais apurado, mas também, ao mesmo tempo que a gente tem esse olhar mais apurado, a gente consegue perceber o quanto a gente tem que se provar muito mais na hora, até que a gente tá falando Tecnicamente. Isso numa negociação. Numa negociação ainda. E até né? isso, desde o primeiro, que nem a Mari falou, no primeiro contato com o cliente, tu vai ter que te provar muito mais do que já aconteceu de estar em reunião. E aí, por exemplo, tô eu lá, como se fosse só eu. Daí chegar, por exemplo, algum dos guris, e aí a pessoa já ficar, tipo, calma, sabe? Tipo, não, eu sou engenheiro, eu sou... E tu não tem a sensação que homens falam com homens? Isso. Eu tenho muito essa sensação. Às vezes eu chego, né? Eu que sou eu que tenho... Tu é engenheira. E eu sei do assunto que eu vou falar, né? Eu que tô ali pra falar tecnicamente. Chega qualquer presença masculina, a pessoa não vai mais nem me dar ouvidos, né? Ela vai prestar atenção só no que o homem tá falando. Isso é uma prática masculina, eu acho, que eles fazem até sem perceber. Muitas mulheres também fazem, É cultural mas é mais sutil. E às vezes a gente tenta se policiar mais quanto a isso. Até eu me percebo às vezes e me policio quanto a isso. Porque a gente acaba segregando e isso, como nos incomoda, a gente se tenta ser mais polida e prestar mais atenção nessas coisas pra gente não praticar. Não fazer igual. E aí, do outro lado, não. Tipo, a gente vai falar que o Léo não vai perceber. Não, com certeza. Com certeza, numa negociação, ele não vai perceber. Mas, por exemplo, tem diferença. Se for eu e o Leonardo numa reunião, fechar com um cliente, alguma coisa desse tipo, apresentar nosso trabalho. E se for só eu, por exemplo. Sim. Se forem homens, né? Tem uma diferença muito grande.
E até, por exemplo, se vocês competirem juntos, por exemplo, a gente competir uma empresa que, na hora de competir numa negociação, vamos supor, chegar a Anfra, oferecendo um orçamento e uma empresa só de homens. Até na hora de se apresentar, na hora de pedir, vocês enfrentam essa barreira de ser mulher, né? E isso é uma coisa que a gente precisa quebrar hoje, esse padrão na nossa sociedade, porque com certeza vocês vão precisar investir muito mais na marca de vocês, na credibilidade de vocês, do que outra empresa. Sim. Né? Para gerar o mesmo resultado por esse aspecto. E a gente tá disposta, né? Felizmente. Ou felizmente para nós, infelizmente para alguns. Isso aí. A gente tá disposta a enfrentar essa barreira. Quebrar um pouco essa barreira. A gente às vezes tenta não pensar tanto nisso, mas é inevitável. É inevitável pelas experiências, assim, como a Mariana disse. Se a gente leva o nosso encarregado junto, acabou. Tipo, eles querem conversar ele tem mais com voz. Um engenheiro. Ele é um engenheiro e a gente arquiteta. Somos as arquitetas. Arquiteta sempre, né? Sempre, então a gente tem que nós estar somos sempre se arquitetas. provando, né? Sempre se provando, sempre passando. Mas depois que se provou, Fran, aí o cliente depois de que vocês, o cliente chega, ele aí não tu põe sai o mais. cliente no bolso e fala assim, é com a mãe? Mas é uma sensação até de alívio quando tem mulheres na negociação. Vocês encontram bastante mulheres nesse... Sim. Mais ou menos. É que, assim, não é a pessoa que decide, não é a pessoa que vai lá assinar o contrato, não é ela. Mas quando a gente tem que apresentar alguma coisa... Às vezes tem a mulheres, gente passou não, agora pouco a gente passou por uma experiência que foi ótima. Que foi ótima. A gente tava super nervosa. Era uma empresa que a gente queria muito trabalhar. E a gente passou por um processo de homologação bem extenso, assim. E aí, a última etapa da homologação era uma entrevista, né? Pra gente apresentar a empresa e entender como eles faziam as contratações. E a gente tava super nervosa e tal, justamente por essa barreira, por não saber quem a gente ia encontrar, né, do outro lado. Foi uma reunião online, então a gente tava num ambiente seguro, eu acho que isso é importante também, né? A gente se muniu ali de informações e a gente preparou um conteúdo bem legal para apresentar. Isso é importante também, a gente sempre prepara muita coisa, né? Mesmo não sabendo como vai ser a reunião, enfim, quem vai participar. Eu acho que por isso também, pra gente quebrar essas barreiras e mostrar aquilo que a gente já fez, a gente acaba se preparando mais, né? Eu não consigo ir pra uma reunião sem nem ler alguma coisa. Tipo, eu sei toda a apresentação da Anfra, mas eu preciso preparar alguma coisa especial para aquele cliente pra me sentir mais segura. E aí a gente tinha preparado, enfim. E aí quando abriu ali a reunião, eram 2 mulheres. Daí a gente brinca de mulher pra mulher, marido, né? Porque a gente fica muito tranquila, muito mais tranquila de falar com mulheres. É uma coisa assim... Porque daí a gente não precisa estar com todas aquelas armas, a gente não precisa estar se provando, né? Porque não tem aquela barreira de ser mulher. Sim, vocês vão ter podem ser outras só barreiras. Claro. Com certeza vão ter outras barreiras. Mas de ser mulher é uma coisa que coisa impacta menos. Pra se preocupar naquele momento. E por mais que não sejam elas que definem, elas participam do processo. Elas têm o voto, né? Elas têm o elas voto. Que estão ali contato com a gente. Elas que fazem o cadastro, são elas que analisam muitas vezes as empresas e passam lá pro gestor ou né? Sim, pro decisor. Pro decisor, essa empresa, essa aqui, mas gostei, mas nessas, por isso, por aquilo, sabe? Então, elas participam de alguma forma. E a gente fica muito segura, foi muito engraçado. Depois que a gente terminou a reunião, a gente se olhou e disse, olha, a gente que pensou bom, a mesma que coisa, eram que duas bom que eram só mulheres. E aí eram nós mais 2 mulheres, aí tinha o nosso setor comercial, que era o Zanado, só ele, né? Só ele virou homem, minoria, ele virou coitado. minoria, quase não falou nada. Sim, se sentiu... Porque a gente sempre tem muito assunto, né? Sempre, ele mas também, se fossem homens, vocês iam apresentar... Claro, não, mas a gente ia ir com... mais com blindada, mais seria, blindada. Talvez seria conduzida de uma outra forma. De uma outra forma. Né? Não seria tão abordada. Isso aí. E elas também detalharam coisas, assim, bem importantes, né? Pela experiência delas. Que a gente também, porque, assim, a gente tem o nosso objetivo, né? Como a Mariana tava comentando, a gente tava comentando vindo pra cá. Que objetivo? Que o nosso objetivo é conquistar o cliente, né? Aquele cliente específico que a empresa tá determinada a atingir, né? Mas só que o percurso... né? Ele muda, ele não é engessado.
sabe? Como que eu vou conquistar esse cliente? Daí eu disse pra Mariana, Tá desbravando uma mata, né? Eu tenho um planejamento. Eu gosto de ter um planejamento e isso é uma das coisas que o empreendedorismo me trouxe, sabe? Que é o planejamento. Mas esse planejamento, ele pode mudar. Com certeza. Ao longo do caminho, né? Porque é E muito muda, presente. E muda muito. E com a apresentação dela, a gente tá sempre aprendendo, né? Eu acho que é esse o nosso olhar também, né? A gente pode melhorar a nossa apresentação, porque as gurias viram isso, viram aquilo. Então a gente tá sempre mudando, sabe? Com as experiências boas, a gente tá sempre mudando ali o processo, mas sempre com o mesmo objetivo. Sim, e vai aprendendo, né? Tudo é um Claro, aprendizado, né? Não claro. precisa todo mundo falar, aprendi com meus erros. Não, aprendi com os meus acertos também. Acertos também. Né? E Isso. melhorei com os meus acertos. Não é porque eu Isso. acertei, porque eu fiz a entrevista com a empresa gostou, eu não vou mudar minha apresentação. Não, pelo contrário, eu vou melhorar ela. Sempre Né? pensando Eu em vi ali, melhorar. na hora que eu apresentei aqui, eu não larguei todos esses pontos, Isso. que é uma vantagem nossa. Isso Então, mesmo. eu vou botar isso aqui na próxima apresentação e quando vier um próximo cliente, Isso. eu vou apresentar cada sempre vez melhor. agregando, né? Isso, Sempre e até uma agregando, característica muito empreendedora crescimento, também. né? É tu Uhum. saber que tu tá aprendendo, tu tem o teu planejamento, mas que ele pode mudar a qualquer momento. E não é porque ele tá mudando que é pior, ele só está mudando, tu tá, às vezes, indo pra um lugar que tu nem imaginava que tu iria Isso. no início da tua jornada, mas que era aquele lugar que tu devia estar. Então tá aberta a essas mudanças, a olhar o mercado, ao que as pessoas falam, até o erro do outro, né? Uhum. A gente não precisa aprender com os nossos erros, a gente pode olhar pro outro e Isso, aprender com os certeza. erros dos outros, assim. E aí, essa mudança acontece, como o Léo falou, né? Se tu consegue mapear, se tu Isso. controla o que tá acontecendo, se tu sabe aonde que aconteceu aquele problema. Ah, não, eu não tô indo por esse lado, não. Mas aqui me mostrou, pelos números me mostraram que aqui não é o caminho. Uhum. Então, aí, essa é a importância, assim. Mas por isso É que a o nosso gente- conhecimento limitado, né? A gente tem um limite hoje que a gente conhece, né? Que é o que a gente enxerga, mas conforme a gente vai aprendendo e vai tendo experiências, a gente vai ampliando, né? E não é que o que a gente fazia lá atrás é errado. Não, a gente fazia o que a gente acreditava que era certo. Que sabia. O que a gente Ah. sabia Isso é que a fazer gente o melhor sabia. com o que tu tem até aquele momento. Exato. Eu sempre via as pessoas falando, eu errei bastante no começo. Eu penso assim, eu não errei bastante no começo. Eu acertei e melhorei. Claro. Não é que não quer dizer que eu errei. Não, mas eu ouvi não uma faço daquela frase. forma hoje. Até eu acho que eu postei lá na Poli. É, mas eu acho que é importante, Que né? Pro crescimento, né? Exato. Eu errei, eu acertei errando. Exato. Né, pra te poder saber como que tu vai lidar com aquela situação e tal. Eu E acho tu que só isso é vai importante. ver isso quando tu tiver ali, de corpo e alma, com a pele em risco, né? Entendendo e aprendendo. Porque pode ser simples vender uma empresa de engenharia, pode ser simples vender gestão de tráfego, mas tu entender a dor do mercado e fazer as coisas melhorando é só quem tá full time, né? Nativo. Só para quem tá Isso. imerso àquela realidade. Então agora eu vou Isso fazer aí. uma perguntinha que envolve esse assunto, que é em que momento vocês acham que erraram, mudaram e hoje fazem melhor do que faziam antes? Não precisa ser uma coisa extraordinária, mas algo que vocês faziam e pensavam assim, isso aqui a gente mudou pra fazer dessa forma, porque dessa forma é melhor. Vocês acreditam que tem alguma coisa ali nesse tempo de vocês que mudou ali? Às vezes função, às vezes uma forma de abordar o cliente, formas de captação de cliente, várias... Eu acho que no início, assim, a gente tinha já o que cada um ia fazer bem definido, mas naquele intuito, assim, de fazer a coisa acontecer, a gente acabava, às vezes, se atropelando um pouco, né, dentro da empresa mesmo, assim. E aí, por exemplo, a Fran era responsável sempre foi responsável pelas obras, eu era responsável pelos orçamentos. E aí, no intuito da gente resolver, talvez, algum problema, a gente acabava as duas cuidando da mesma coisa. Então, isso foi uma das coisas que eu lembro, assim, que agora que me veio à mente de falar, que a gente mudou, né? O que é teu, o que é meu, né? A gente tem o mesmo objetivo, a gente quer resolver os problemas, mas tu tem autonomia para fazer determinada coisa, e se tu precisar da minha ajuda, eu tô aqui, né? E a gente se apoia muito uma na outra, assim, para resolver os problemas. Então, isso foi uma das coisas que lá no início, né, às vezes
na ânsia, assim, de resolver, a gente acabava se batendo, né? E já sabendo que isso era um problema, né? Porque a gente já veio de culturas Sim. que todo mundo queria resolver tudo, né? Então a gente já sabia, sabe? Que dava problema, mas não tinha ainda... E na experiência a gente acabou fazendo da mesma forma. Da mesma forma. E E isso é muito louco, porque a gente... coisas que a gente olhava e não entendia muito bem nas outras empresas, tendo a nossa, a gente começa... Opa, Por que peraí, que isso aqui tô aconteceu? fazendo a mesma coisa. isso. E não era por mal, muitas vezes, é por... Por falta de conhecimento ou na ou rotina. na vontade de fazer a coisa dar certo, né? Isso, Então, daí a isso- gente viu essa questão da responsabilidade. Cada um é responsável pelo seu setor e tem que responder pelo seu Quando setor. vê, tava nós sociedade. duas falando a mesma coisa com a mesma Isso. pessoa, às vezes, né? A sociedade é um casamento, né? É. E aí tu tem que confiar 100% na pessoa. Eu me associei a ti e eu sei da tua capacidade, Isso. né? Tu se associou a mim e sabe da minha capacidade. Eu confio na Tem tua que confiar, capacidade. é verdade. Né? E eu confio que tu vai, na tua Fazer capacidade... o melhor que tu puder. E tu vai fazer o melhor do que tu puder naquela. Pode trocar uma figurinha, eu já tive uma experiência nisso e posso te auxiliar, mas assim, é a tua função, é a tua tarefa, tu tá disposta àquilo, né? E isso tu só vai ver com a coisa rodando. E até porque a pessoa se dispõe a crescer naquilo. A Afra faz a execução e gerenciamento das obras, então ela vai se especializar naquilo, ela vai ficar o melhor que ela puder naquilo. A Mariana tá no comercial, então ela vai ficar o melhor que ela puder naquilo. E aí vocês vão crescendo juntos, porque no fim todo mundo faz tudo e daí ao mesmo tempo ninguém faz nada Exato. muito É bem. isso aí. Então, a importância também de dividir essas tarefas, ter as funções bem claras, já de início, né? Pra gente não se atropelar. Ainda bem que vocês resolveram logo, né? Sim, porque tu imagina, a gente já passou por isso, de várias pessoas nos demandarem coisas e tu não saber o que tu vai fazer. Porque tem Sim. duas pessoas te pedindo A coisas mesma- diferentes referente ao mesmo assunto, sabe? Então, a gente já se policiou no início pra que isso não aconteça também, né? Eu já, Com os tive, eu outros. já tive um erro que era ter um funcionário que fazia dupla jornada dentro assim, da empresa. Fazia o orçamento, fazia o controle e aí ele tinha 2 chefes. Não funciona, né? Que daí tu não sabe que se ele tá fazendo o teu, se ele tá fazendo do outro, né? Aí tu não quer conversar com o outro chefe dele, porque né, vocês vão estar Sim, dá um conflitando. conflito. Então, assim, cada um Cuida do céu. com seu cadum. Isso, Esse é um- é isso aí. Não é importante essas delegações, assim, já determinadas, já, né? Mas pode ir mudando, né? Claro. claro. Nada Vai, me é adaptei mentalidade. Mas melhor sempre nessa precisa área. ter alguém responsável por Preci- aquilo. Porque senão fica sem pai, né? E sem sem mãe. pai, sem mãe, no É, nosso caso, viu sem só? mãe. Né? Porque tu consegue, tipo, tá todo mundo envolvido no processo, mas a responsável pelo processo é a Mariana. A Mariana tem que saber de tudo que tá acontecendo. Ela tem que dar uma resposta pro cliente ou para quem tá envolvido no processo, sabendo do todo, né? Isso é importante. E essa divisão até para os clientes, às vezes, é um pouco difícil, deles entenderem num primeiro momento. Isso. Que, como é que a Mariana vai apresentar o orçamento, eu vou fechar com a Mariana, e depois a Francine que vai entrar para Sim. cuidar da obra. Essa passagem de Então, bastão, né? essa situação, assim, pro cliente é bem complicada. Então, no início, eu já sei que ele vai me ligar, com certeza. Né? Até ele entender que eu não faço parte mais daquela parte, daquele setor, né? Ele ainda vai me demandar. Claro que o cliente vai sempre recorrer a mim, porque o primeiro contato é aquele que fica, Sim. né? Aquele que ele confiou a sua obra, a Sim, sua tu reforma. mantém o relacionamento ali com Mantém ele. o relacionamento, mas a parte executiva daí já não é mais comigo. Então, às vezes, a gente até tem que policiar eles, né? Não, isso aí tu liga pra Francine. Mesmo que eu saiba da situação, não. Isso aí não é comigo, tu liga pra Francine que a Francine vai te explicar. Sim. Então, É que até ele pra contratou eles. a Anfra, né? Isso. Ele contratou a Anfra e num primeiro momento a Mariana é a cara da Anfra, né? Isso. Mas a Anfra ela tem várias pessoas que prestam serviço e que são tão habilidosas e cada um na sua área, né? Isso aí. Então, pra finalizar a nossa conversa... Já! Passa Gurias, vocês rápido. contaram tudo que vocês têm pra falar. Nem contaram em perrengue Não de contaram obra, nenhum perrenguezinho. Né? Ai, Obra aconteceu. acontece tanta coisa legal. Obra tem tanta emoção, tanta adrenalina.
Pior né? que é, nos cada tira dia... o sono. Cada dia é um 7x1, né? É isso Cada aí. dia é um 7x1. Trabalhamos com pessoas, né? Então Trabalhamos acontece. com pessoas. Antes fosse só com tijolo. Antes a gente tinha Ficam paradinhos lá, quietinhos. Quando a gente trabalhava em empresa, né? A gente tinha um cliente que era o nosso chefe, né? Agora a gente tem vários chefes. Vários. Todo mundo manda em nós. É verdade. Né? E a gente não manda ninguém. Isso aí. A gente não manda ninguém. É complicado, mas a gente tá aí pra vencer cada dia uma batalha, né? São vários acontecimentos nas obras aí que a gente... E engenheiro é solucionador de problemas, né? Não adianta, não vai tocar o nosso telefone pra alguém dizer alguma coisa boa. É bem difícil. Sempre pra ti resolver o É problema. a gente que tem que resolver, principalmente em reforma, que é o que a gente mais trabalha. Então, o telefone sempre toca com alguma coisa, algum problema que a gente vai ter que solucionar. E quando não é da problema, melhor- a gente até... Opa! Peraí, Até estranha. Até estranha. No primeiro né? momento não é problema, depois vira. Mas a gente já arrumou um Mas rapidinho. vocês não fogem do problema, pelo contrário. Bem, Vão pelo ao encontro, contrário. Vão lá resolver. O foco é resolver o problema e o Resolve. quanto antes, né? Para tudo pra resolver o problema que tá O acontecendo. cliente chamou, vocês estão ali pra Atenção de prontidão, total. atenção total, né? Isso aí. Acho que é o que falta em muitos profissionais, né? Muita gente foge dos problemas, né? Não atende o cliente ou esconde o problema, né? Tenta passar o pano em cima, mas sempre estoura, né? Então, ter alguém que vai resolver o problema, que vai estar ali disposta, né, a resolver a situação, porque obstáculos acontecem, né, Francine? Com certeza. Não são problemas, são obstáculos. Obstáculos. Obstáculos acontecem, mas tem alguém ali pra passar esse obstáculo e falar, não, tá sendo Deixa resolvido, que a gente- aconteceu. Isso. A O mãe cliente tá aqui, a mãe vai precisa saber resolver. que aconteceu e que foi resolvido, que é muito importante, né? O cliente tá ciente, por mais que já resolveu, Isso. né? Mas o cliente, Acontece. aconteceu Aí é lá no nosso diário de obra Uhum. que acontece tudo. Lá tá tudo descrito o que aconteceu durante a semana e lá tá o problema tal foi resolvido dessa forma. Valorizar também Valorizar a solução, também a nossa que isso é uma solução, dificuldade dos engenheiros, Sim, né? porque às vezes o cliente nem sabe do problema, Nem aconteceu, Uhum. né? Mas e vocês já resolveram. E isso é o mais valioso, né? Pra quem tá fazendo obra, imagina se fosse tu naquele momento. Uhum. Né? Tu tem que parar tuas coisas, tem que parar Então- a tua empresa, parar o teu trabalho pra ir lá, sei lá, resolver que tipo de problema. Por isso cano dá que mais furou. ênfase ali, que nem a Mário falou, né? Não no problema, o problema a gente já sabe que tem. Dá mais ênfase à solução, né? Na hora de se Isso. apresentar, na hora de apresentar a E empresa. é uma dificuldade pra Dá gente, um sabe? olhar. Expor a solução, sabe? Sim. Às Aconteceu vezes eu isso, falo pra Mariana, mas eu fiz isso aqui isso. foi E ela feito. fala, mas tu colocou? Não, já foi, já resolvi. Não é, a gente não tá importado em mostrar, sabe? Porque é o nosso trabalho. Resolver É e natural. resolver bem feito. Resolver de uma forma, né, correta e que fique sem gerar mais problemas, entendeu? Sem Esse é gerar o nosso. mais problemas. Isso, esse é o nosso Não dá trabalho. pra resolver né? um problema com outro. outro problema. Isso aí. Não, é Porque isso às vezes aí. as pessoas sem conhecimento técnico, né, empreiteiros, acabam solucionando um problema com outro problema, que vai estourar lá na Um frente, remendo, né? né? Um remendo. Faz um remendo, faz um cachorro quente ali. Isso. E acaba dando Cachorro problema lá quente. na frente. É o cachorro quente. É. O cachorro quente. Essa Na, é na, bom. na obra é o cachorro quente. Vai estourar lá na frente. E aí o cliente Isso. achou que não teve problema essa minha obra, mas vai receber, sei lá, um escritório, vai receber a empresa dele já, sei lá, que problema pode Ou ter, quando né? começa a usar, né? Tá Acaba- lindo, maravilhoso por fora, mas aí tu começa a usar, começa a aparecer os problemas. Que é isso que a gente não quer, né? A gente quer deixar o negócio funcional e que Mas dure aí O o que o tempo arquiteto que tiver. projetou, a gente executou, né? Exato. executamos Com maestria. conforme projeto com maestria. Exatamente. É isso E aí. a Fran é E, tipo, é essa questão da engenharia, né? Nós temos a garantia do nosso trabalho. A gente executou a obra, vai colocar para funcionar, nós vamos estar lá para ver se está tudo funcionando de forma correta, né? Então, a garantia do nosso trabalho, porque se tu pega o Zé vai fazer e vai embora, e se te der algum problema, tu vai ter que pagar pro João Exatamente. resolver, Uhum. né? E nós não, a gente faz, executa e a gente tá lá para dar garantia do nosso trabalho. Exato. É porque é o nome de vocês. Que é o né? nosso nome. É a Isso, marca de marca. vocês. É a nossa Vocês marca. querem que essa marca e o nome de vocês seja bem reconhecida. Isso aí. Né? Esse é o objetivo de vocês. Então eu vou aproveitar então para agradecer a presença de vocês aqui e pedir para que vocês deixem um recadinho, convidem as pessoas para seguirem vocês, falem o que desejarem.
Bom, obrigada Pelo convite. pelo convite, A gente que isso. agradece a presença. Foi muito bom, eu achei que ia ser Estávamos difícil, nervosos aqui. mas ainda estamos um pouquinho, mas a gente conseguiu aí dar nosso recado. A gente queria aí convidar o pessoal para seguir a Anfra, né? Para conhecer um pouco do nosso trabalho. Aí esse ano de 2023 aí promete para todos nós. Estamos preparados para resolver qualquer problema e para executar aí os projetos que virão com muita maestria, como diz o Léo. Nós estamos aí prontas para trabalhar. Muito obrigada. E agora, Mari, vai lá. Eu agradeço também o convite. É sempre muito bom estar na presença de vocês, né? A gente já trabalha juntos há bastante tempo. Se conhece, então, a vida inteira. Melhor nem falar. E também convidar vocês para seguir lá a gente nas redes sociais, né? No Instagram a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, como é que funciona a nossa rotina de obra, de escritório, com os clientes, né? E para vocês também darem uma olhadinha na revista, que tá uma matéria super legal, assim, e bem condizente com aquilo que a gente acredita, né? Que é a parceria entre as especialidades. E é isso aí. A gente tá no Instagram, nós temos site, enfim, nos liguem e nos peçam muitos orçamentos. É o que queremos todos nós. Venham, clientinhos. Podem vir. Pode vir que a Anfra tá preparada esperando você. Preparadíssimas. Isso aí. Então tá, finalizamos mais um podcast aqui no Qualicast. Lembrando que se tu também quiser participar do nosso programa, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai te convidar aqui para sentar junto com a gente e contar um pouco da tua história. Então queria agradecer, espero que a história das gurias tenha inspirado vocês a empreender, a fazer a diferença, a ter uma marca de sucesso como a delas. Obrigada, gurias. Obrigada. Obrigado, gurias.